Olá, chegamos com mais uma edição do Central do Agro. Bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Aqui a gente discute os assuntos que mais interessam ao agronegócio brasileiro. A partir de agora você confere esses e outros assuntos, então vem comigo. CPI retoma audiências na Câmara Federal e ouve Zé Rainha, ex-líder do MST. Ainda sobre o MST, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Alesp afirma que produtores rurais vivem insegurança no campo. Brasil registra redução no volume de exportação de carne bovina em julho. E no boletim da previsão do tempo, as informações para o agro paulista com Amanda Souza. E vamos agora a Brasília, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do MST, retomou os trabalhos agora no começo de agosto e ouviu José Rainha, líder do movimento Frente Nacional de Lutas, ex-líder, inclusive, do MST. Durante a oitiva, Zé Rainha tentou negar apoio direto à deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e outros deputados de esquerda, mas foi confrontado com o vídeo exposto na sessão. Acompanhe. Companheiros, companheiras, lutadores do povo, militantes da Frente Nacional de Luta Campo Cidade. Primeiro, queria agradecer a cada um de vocês pela luta, pela dedicação de ter as urnas nesse dia 2, de ter votado o Lula presidente, ter votado o Haddad, ter votado nos companheiros senador, dos companheiros que foram deputado estadual, como Raul Marcelo, apesar de não ter chegado, mas companheiros de luta que merecem nosso respeito, vai ter elegido a Sam e a Mônica pelo PSOL. José Rainha prestou depoimento à CPI do MST na condição de testemunha na última quinta-feira, dia 3. Ele foi preso este ano em São Paulo, acusado de extorquir donos de propriedades rurais. Questionado sobre a origem dos seus rendimentos, Rainha pontuou que sua principal fonte de renda vem do trabalho como produtor rural assentado. Mas ele não soube detalhar exatamente quanto ganha com o plantio de alimentos e nem declara imposto de renda. No ano de 2022, que já acabou, portanto não tem mais variação, o senhor auferiu quanto de renda? É difícil só estimar a renda, né, do ponto de vista mensal. No ano inteiro? Produção de mandioca, por exemplo, nós chegamos a produzir esse ano a faixa de 40, 60 toneladas por alqueire. Então, eu planto 4. Pegou o preço, por exemplo, nós chegamos a vender a R$2 o quilo, R$1,80, teve período que baixou. Então, um cálculo aí você tem 30%, 40% aí de investimento. É difícil estimar, mas... Mas quanto o senhor declara imposto de renda? Nem sempre, porque às vezes a nota produtora tem nome de outro, nem sempre o nome da gente, né? Então, uma pergunta objetiva. Em 2022, o senhor declarou imposto de renda? Não, porque eu não tinha a nota produtora em nome então, de outra pessoa, então não tem declaração. Então o senhor não tem renda oficialmente? Oficialmente não. E sobre esse assunto, CPI do MST, o Central do Agro entrevistou o deputado estadual Lucas Bove, que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele disse, inclusive, que acompanhou diligências da CPI do MST no estado de São Paulo e relata a insegurança de produtores rurais com possíveis invasões a propriedades. Há uma insegurança, de fato, houve uma redução, né, nessas invasões, tanto pelo trabalho da CPI lá em Brasília, que expôs um pouco, principalmente, que é o mais importante, quem financia esse movimento todo, porque é um movimento financiado por forças externas que a gente sabe que tem outros interesses. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, as polícias, aliás, não só a militar, as polícias paulistas têm feito um excelente trabalho aqui, a exemplo do José Rainha, que foi preso aqui no estado de São Paulo. Então, os números vêm apresentando uma melhora, mas há ainda assim muito temor por parte do produtor rural. Não só na questão da invasão de terra. Um outro problema muito recorrente que temos também é o roubo de equipamentos, por exemplo, o roubo até de animais, né? E outros problemas que trazem insegurança para o produtor rural e não passam só pela questão da segurança pública, passam por insegurança jurídica, insegurança de escoamento de produção. O deputado acrescentou que espera que essa relação não atrapalhe o produtor rural.
O homem do campo, o produtor rural, ele trabalha de sol a sol, ele planta, ele produz. Então ele é contra tudo aquilo que o governo atual, infelizmente, defende. Invasão de propriedade privada, destruição dos valores familiares e por aí vai, né? O produtor rural, ele tem na sua veia o trabalho, a vontade de produzir, a vontade de acontecer. Tudo que nós esperamos é que o governo federal não atrapalhe. O agronegócio brasileiro já é um dos menos subsidiados do mundo. Enfrenta uma grande resistência justamente pelo seu potencial no mundo todo. Então ele precisa ter dentro de casa um governo federal que o apoie ou que minimamente não o atrapalhe. Brasileiro que vai contra o agronegócio é brasileiro que vai contra o Brasil. Outro tema abordado pelo vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Alesp foi a reforma tributária. Atropelada, sem discussão. A princípio, coloca-se ali que os itens que compõem a cesta básica, eles estão isentos de impostos. Mas nós também precisamos, por exemplo, ter um olhar para os defensivos agrícolas, que são tão importantes na produção. Que é como uma dipirona para a mãe que tem um filho doente e precisa tomar um medicamento. Não é nada além disso. É um medicamento para melhorar a saúde daquelas plantas e daqueles alimentos que depois vão vir a ser consumidos por nós, pela população. Aliás, não só por nós, por 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Então, existem ali muitas brechas nessa reforma tributária que são preocupantes. Vamos ver as alterações que o Senado vai fazer, como é que isso vai ficar. Esse texto depois provavelmente volta para a Câmara e vamos trabalhar para que de fato seja algo que traga transparência, não só para o produtor rural, mas para toda a população brasileira que está cansada de pagar tanto imposto, de não saber quanto paga e o pior, não ter o resultado depois, não ter a contrapartida dessas altas alíquotas de impostos que são cobradas no nosso país. Segundo o deputado, da forma como o texto da reforma foi aprovado na Câmara Federal, é ruim para o agronegócio. São diversos os fatores que contribuem para esse resultado, mas o principal deles, sem dúvida, é a força de trabalho do nosso estado de São Paulo, do Brasil, do homem do campo em geral. Tem uma brincadeira que diz que se o interior não planta, a cidade não janta, não é? Então é bem por aí mesmo. O trabalhador rural, o produtor rural não teve pandemia, não tem fim de semana. Eu vi outro dia uma outra muito boa também, que é o seguinte: quem que em sã consciência coloca lá milhões de reais embaixo da terra e reza para esperar chover para ver se dá alguma coisa, né? Então é um trabalho muito árduo, de muita coragem, de muita potência do homem do campo. É o interior de São Paulo mostrando aí mais uma vez a sua força e de fato contribuindo para a nossa balança comercial. Então a força de trabalho para mim é o motivo principal que leva a esse sucesso todo que nós fazemos com o nosso agronegócio mundo afora. O agronegócio paulista registrou entre janeiro e junho de 2023 superávit de 10 bilhões de dólares na balança comercial, segundo dados do Instituto de Economia Agrícola, órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo de São Paulo. O crescimento foi de 6,4% em comparação ao mesmo período de 2022. As exportações cresceram 6,1% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. E agora a gente fala do lucro líquido da Petrobras, que recuou 47% no segundo trimestre deste ano, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Entenda esta movimentação. O lucro líquido da Petrobras recuou 47% no segundo trimestre ante o mesmo período do ano passado, para 28,8 bilhões de reais, em meio a uma queda dos preços do petróleo no mercado internacional e dos combustíveis no Brasil. Foi o que informou a companhia na última quinta-feira. A receita de vendas da companhia somou 113,8 bilhões de reais, baixa de 33,4% na comparação com o ano antes. O preço médio do petróleo tipo Brent ficou em R$ 78,39 o barril entre abril e junho, queda de 31,1% versus um ano antes, segundo o balanço da empresa, que notou que as cotações dos combustíveis no país acompanharam o mercado da commodity no exterior. Conforme o desempenho divulgado, o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação ajustado da Petrobras totalizou 56,7 bilhões de reais no segundo trimestre, uma queda de 42,3% ante o mesmo período de 2022. E depois do intervalo você vai conhecer a fazenda que mais produz leite no Brasil.
ela está no interior de São Paulo. A gente volta já. Os embarques da carne bovina brasileira em julho foram os menores desde 2019. As exportações representaram uma queda de 16,5% quando a gente compara com o mês anterior. O Brasil registrou no mês de julho uma queda no volume de carne bovina exportada, encerrando um primeiro semestre que havia sido marcado pelo segundo melhor desempenho da história para o período. De acordo com os dados compilados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, as exportações totalizaram 160 mil toneladas, representando uma queda de 16,57% em relação a junho de 2023 e 3,88% a menos do que o registrado em julho de 2022. Esse cenário, de acordo com os pesquisadores do CPEA, é também o menor volume escoado pelo país em um mês de julho desde 2019. Uma das principais causas apontadas para esse declínio é a queda nos preços pagos pela proteína nacional. O valor médio da carne exportada no mês de julho foi o menor desde março de 2021 e apresentou uma redução de 6,21% em relação a junho de 2023 e um expressivo decréscimo de 27,62% em relação a julho de 2022. Está em Araras, no interior de São Paulo, a fazenda que mais produz leite no Brasil. A média de produção diária de leite é de 85 mil litros. O repórter Bruno Faustino foi conhecer de perto essa produção. Você nem imagina quanta ciência, tecnologia e inovação há neste copo de leite. Ao raiar do sol, começa mais um dia de trabalho na Fazenda Colorado, em Araras, no interior de São Paulo. Uma propriedade especializada na produção de leite, com muita história. Essa fazenda foi comprada há muitos anos atrás pelo seu Lair, né? Era um sítio muito pequeno e ele tinha vontade de ter um sítio produtor de leite. E ele comprou esse sítio com algumas vacas, né? E ele vendia leite naqueles tambor de ferro, nas estradas. E ele nunca foi muito contente com o que ele recebia pelo leite. E aí ele conseguiu juntar com alguns amigos dele e eles se tornaram sócios e ele passou a ser mais um produtor da mesma marca. E com o passar do tempo, ele se tornou sozinho dono da marca, né? Antigamente com 4, 5 mil litros de leite. E aí ele foi crescendo lá e hoje nós já temos 40 anos da marca. É uma das mais antigas marcas de leite A no Brasil. E hoje uma das que mais vende leite A no estado de São Paulo e no Brasil também. A Fazenda Colorado é uma referência na pecuária leiteira. São 9 anos como a maior produtora de leite do país. O que há de mais moderno no Brasil está aqui. A fazenda começou como todos, né? Com 200, 300 litros de leite, entregando numa dificuldade danada. Aí ela chegou até um volume razoável de 1.000 litros, 1.000 e poucos litros. E o grande pulo foi em 2010, quando a gente construiu a maternidade. Nós fomos para os Estados Unidos e trouxemos de lá uma tecnologia chamada Cross Ventilation, que melhora o ambiente para a vaca. E esse ambiente potencializou tanta produção que o seu Lair falou, como é um cara visionário, ele falou, cara, se isso é bom para uma vaca recém-parido, pode ser bom para a lactação inteira. E aí nós passamos a construir um barracão para 1.800, 1.700 vacas. E aí sim nós fizemos um projeto para 60 mil litros de leite no ano de 2011. E no início de 2012 nós começamos a ordenhar num projeto novo no Carrossel. Esse acho que é o maior ponto de virada. A alta tecnologia impressiona. O carrossel de ordenha é todo automatizado. A vaca entra sozinha, os funcionários realizam apenas a limpeza e desinfecção das tetas, acoplam as teteiras e pronto. A máquina se encarrega de fazer todo o trabalho. Um giro completo dura pouco mais de 8 minutos. A cada giro, o carrossel consegue extrair leite de 72 vacas simultaneamente. Ano passado, a fazenda bateu o recorde na extração de leite num único dia, 101.254 quilos de leite. Resultado baseado na ciência. O nosso foco no melhoramento genético são 3 pilares. Um pilar é taxa de reprodução, ou seja, DPR, que é a capacidade que as filhas têm de ser melhor que as mães para pegar cria, para ficar prenha. Depois o nível de produção,
que seria o leite, né, mérito líquido, alguma coisa por aí. E a última que é saúde e bem-estar, ou seja, nós cuidamos muito da produção, da saúde e da reprodução. Porque se esses 3 pilares estiverem juntos, a chance de você aumentar a produção é muito boa. Por falar em bem-estar, por aqui as vacas levam uma vida, digamos, boa. Bem boa, por sinal. O grande sucesso da Fazenda Colorado está no sistema de confinamento. Aqui neste galpão estão 2.100 vacas, todas em lactação. Para entrar, a gente precisa vestir essa roupa. O galpão é todo climatizado, em média 23 graus faz aqui dentro. O ar frio entra do lado de lá e sai do lado de cá. E essas barreiras ajudam no conforto térmico das vacas. Para se ter uma ideia, cada uma delas produz 41 litros de leite por dia, bem acima da média nacional. A média brasileira fica abaixo de 7 litros por vaca dia. As pessoas imaginam, elas nunca param para entender por que aquilo produz mais leite. Porque quando uma vaca está exposta ao sol, ela precisa aumentar o seu batimento cardíaco e sua taxa de respiração para ela perder calor. Só que aquilo custa para ela. Quando você dá conforto, ela não gasta energia para se manter viva, ela está num ambiente legal. E aí o pouco ou muito que ela come, ela joga tudo no leite. Então, para você ter ideia, a gente conseguiu aumentar quase 3 litros quando nós fomos para dentro, sem aumentar 1 quilo de comida. Ou seja, a vaca produziu mais leite comendo a mesma coisa, porque agora ela não gastava mais energia para se manter viva. Então, aquela estrutura, ela é unicamente para dar a melhor condição. É igual um funcionário que trabalha num bom computador, numa boa cadeira. Ele tem que produzir mais do que um cara que está trabalhando sentado ao sol. A vaca é a mesma coisa. A ideia ali é gerar conforto para que ela retorne em conversão de alimento em leite, ou em bezerro, ou em prenhez. Essa é a ideia que está por trás daquilo ali. A alimentação também contribui para os bons números de produção. Nós temos uma dieta bastante simples, mas nós fazemos a nossa silagem, nós fazemos o nosso pré-secado. E a gente cuida muito para que essa dieta seja balanceada. É como um atleta de alta performance. Vaca de mais volume come uma dieta mais adensada. Então todos os cuidados para que ela não ganhe peso e nem fique magra. Então assim, realmente a gente tem nutricionista, assim como para vocês que vão na academia aí, que estão nos assistindo, as vacas também são atletas, porque para produzir 60 litros de leite, você é um atleta de alta performance. E não é com uma dieta qualquer. Agora não existe luxo nenhum, existe um cuidado e alimentos de boa qualidade. Milho, capim, soja e bons parceiros que vendem produtos para nós aqui na Colorado. Os animais também precisam estar com a saúde em dia. Aqui na Colorado, eles mantêm uma parceria com a indústria de produtos veterinários. E o consumidor, hoje em dia, não precisa se preocupar, porque muitos medicamentos não geram resíduos no leite. Nós temos uma linha que nós chamamos de carência zero, né? Ou seja, são produtos que ele entra no organismo do animal e o animal pode estar em produção, né, de leite, é uma proteína, é um alimento que na ordenha, ele aplicou de manhã, na ordenha da tarde, esse animal pode ser ordenhado que não vai ter problema de ter resíduo, né? O resíduo ele é um problema muito sério na pecuária leiteira, cada vez mais as empresas estão tomando cuidado, né, para que isso não aconteça. A gente sabe que a realidade da Fazenda Colorado está distante de muitos pecuaristas brasileiros. Afinal, no país são mais de 1 milhão de propriedades leiteiras, segundo o Censo Agropecuário do IBGE, sendo que 71% das fazendas produzem até 50 litros de leite por dia. Mas, para quem quer se manter na atividade, qual a dica? Eu acho que o produtor vai ter que se especializar. Ele vai ter que escolher o animal certo para a sua região, a comida certa para esse animal. E qual é o foco dele? É queijo? É leite? Qual é o foco? E aí você escolher o seu animal que se adapta às suas condições. A Colorado, ela é um bom exemplo, mas ela não é só um exemplo. Tem fazendas muito boas com um sistema diferente do nosso. E é muito legal, porque as pessoas acharam maneiras diferentes de ganhar muito dinheiro fazendo algo que eles gostam, que é o caso de cuidar de vaca de leite. Depois do intervalo, a gente vai falar do preço do etanol na bomba em 4 estados e no Distrito Federal, que tem ficado abaixo de 70% à frente do preço da gasolina. E isso tem estimulado o consumo do motorista. A gente volta já. O consumo do etanol ganha força frente ao preço da gasolina.
Entre junho e julho deste ano, o indicador do biocombustível teve queda de 16,8%. Nas últimas semanas, o etanol tem se aproximado de um preço pouco favorável para as margens das usinas. De 30 de junho até 28 de julho, o indicador do biocombustível base CPA-Esalq teve queda de 16,88%, passando de R$ 2,53 o litro para R$ 2,10 o litro. Dessa forma, essas quedas para o biocombustível têm sido repassadas para o consumidor final, com o consumo ganhando força a partir da paridade do etanol abaixo de 70% frente à gasolina, o que se torna favorável ao consumidor. Isso em 4 estados e no Distrito Federal, com 68,2%. São Paulo, 65,2%, Mato Grosso, 61,2%, Goiás, 65,4% e Minas Gerais, 68,6%. O mercado tem debatido e projetado um possível novo aumento no preço da gasolina pela Petrobras, uma vez que há uma defasagem quanto à antiga política de preços. E agora eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no Central do Agro, Marcos Fava Neves, o doutor agro, professor da USP e FGV, ele que vai explicar de forma didática como que funciona a cadeia produtiva do agronegócio. Uma coisa simples que às vezes as pessoas enroscam. Qual é a diferença entre agricultura e agronegócios? Você sabe? É muito simples. Vamos olhar aqui o desenho de um sistema ou cadeia agroindustrial. Começa nas empresas de insumos, vai para a agricultura, vai para a indústria, vai para a distribuição e vai para o consumidor. E elas são impactadas por aquela nuvem que está lá em cima, que são as variáveis macroambientais. Então, isso aqui que você está vendo, todo esse desenho que vai do consumidor até a indústria de insumos é o agronegócio. E esse aqui é a agricultura, é o dentro da porteira, é onde estão os fazendeiros. Antes da porteira, setor de insumos, sementes, defensivos, máquinas, implementos, genética. O dentro da porteira, que é a agricultura, e o pós-porteira, a indústria de processamento, de suco, de boi, de frango, a distribuição, supermercados, restaurantes e o consumidor. Então agora hoje você viu o que é a diferença entre a agricultura e o agronegócio, que é toda essa cadeia que está aí desenhada. E agora a gente confere as informações do Boletim da Previsão do Tempo com Amanda Souza, da Ex-Weather Meteorologia, para o Central do Agro. Olá, Chico. Olá a todos que nos acompanham. Por enquanto, nenhuma grande novidade no tempo. A imagem de satélite mostra a ausência da nebulosidade em grande parte do país, ou seja, grande parte das áreas produtoras continua sem registrar chuva. Para esses próximos dias, pouca coisa deve mudar, principalmente no estado de São Paulo. Em áreas mais ao norte aqui do território paulista, não há condição de chuva, pelo menos até o dia 15 de agosto. Isso por conta do padrão de bloqueio atmosférico que impede o avanço das frentes frias do sul para o sudeste de forma mais organizada. A chuva até chega em partes aqui do estado de São Paulo, mas a frente fria já está sendo empurrada para o oceano e não deve levar essas precipitações para o norte paulista. Durante o segundo período, isso de 16 a 31 de agosto, tem condição de chuva até em boa parte do estado de São Paulo, mas não ainda no norte paulista. O tempo vai continuar seco no decorrer dessas próximas semanas. Falando da água disponível no solo, os índices continuam muito baixos, principalmente nessas áreas em amarelo, em laranja do mapa, índices que estão abaixo já dos 35%, uma grande preocupação com essa vegetação muito seca, por conta do aumento das queimadas. Agora falando da safra de laranja, já saiu uma expectativa de produção de mais de 300 milhões de caixas de laranja, segundo a Fundicitrus, isso principalmente no cinturão citrícola de São Paulo e também no Triângulo Mineiro.
Apesar do número muito expressivo dessa produção estimada, haverá uma queda de 1,5% com relação à safra atual. Isso pode ter a ver com a influência do El Niño, deixando o tempo mais seco, mais quente também em áreas da região sudeste do Brasil. Agora, falando do mês de setembro, já de maneira mais estendida, tem condição de chuvas mais expressivas sobre o estado de São Paulo. A frente fria ainda vai seguir avançando de forma muito costeira, por isso que tem muita chuva aqui na faixa leste paulista, mas quando a gente olha para o norte do estado de São Paulo, a situação pelo menos será melhor com relação ao mês de agosto. Tem potencial de chuvas expressivas também, com volumes que devem variar entre 80 e até 120 milímetros. Aliás, até destacando a cidade de Araraquara. A expectativa é de tempo muito seco nessas próximas semanas. Volta a chover a partir do dia 10 de setembro, alguns episódios de chuva previstos aqui que devem acumular cerca de 130 milímetros. Oi, Amanda, muito obrigado pelas informações. E assim, dessa forma, a gente encerra o Central do Agro de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau.